Instagram para bater esse papo com a gente. Agora também estamos aqui no Facebook. Pronto, deixa eu só ver se as imagens estão ok. Acho que sim. Acho que essa imagem, essa daqui eu ainda preciso fazer uma pequena correção para a gente ficar melhor organizada aqui. Pronto, acho que assim estamos melhor? Estamos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Instagram, aqui no Facebook, para esse nosso papo semanal. Eu sempre aqui às sextas-feiras com convidadas ou convidados, e hoje eu tenho 3 convidadas queridas que vão fazer vão quase dar uma aula aqui pra gente, porque é um assunto, gente, assim, um pouco, nem sempre do dia a dia de todo mundo. Mas é um assunto que é muito importante a gente conversar, porque muitas vezes a gente conhece alguém, a gente tem uma pessoa por perto, ou né, alguém da família, ou até mesmo, né, é um filho, é um marido, alguém que é acometido por uma doença neurológica, e muitas vezes a gente fica com o impacto do diagnóstico, ou com a situação muito mexido com tudo isso. Isso gera inclusive um impacto na família. Então nós vamos conversar sobre estas questões e como é que a gente pode, como é que elas, especialmente, que são especialistas nisso, podem ajudar estas pessoas que são portadoras de doenças neurológicas. E antes de eu apresentá-las realmente e da gente engrenar nesse bate-papo, eu quero, dando as boas-vindas, novamente me apresentar. Eu sou a Carolina Salles, com formação em psicologia, em coaching, e eu ajudo especialmente as mulheres a desenvolver as habilidades para lidar com os desequilíbrios, com os desafios da vida, para que ela possa viver a vida mas em harmonia com aquilo que ela quer, com aquilo que ela deseja. E é por isso que eu trago aqui, toda semana, um assunto sobre saúde, sobre beleza, um assunto ou sobre trabalho, a vida profissional, um assunto que realmente possa fazer a diferença na vida das mulheres. E claro, na vida dos homens também, na vida das pessoas, por que não? Somos democráticos e a gente pode levar informação é bem-vinda e ela pode ir para todo mundo, que a gente pode usá-la da melhor forma para obter os nossos melhores resultados, para a gente poder viver uma vida melhor, mais feliz, que esse é o meu grande objetivo, que nós todas possamos viver mais felizes. A Fê, inclusive, já esteve aqui participando de uma live, contando sobre a participação dela no programa, e eu não vou antecipar assim, porque depois ela vai contar, mas assim, isso daqui também é um pouco fruto de um trabalho que a gente desenvolveu, que foi bem bacana, mas eu vou ficar aqui quietinha, que eu acho que em algum momento ela conta, enfim. E quero então dar as boas-vindas. Muito obrigada, Fernanda, Michele, Adriana. Obrigada por estarem aqui para a gente fazer esse bate-papo. Eu vou pedir a gentileza de vocês se apresentarem, de onde vocês são, quem são vocês na fila do pão? Bom, eu sou a Adriana, eu me formei em fisioterapia em 2003. Sim. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito apaixonada em reabilitação neuroinfantil. Então, durante os 5 anos de faculdade, eu busquei, né, sempre estar envolvida nos estágios de neuropediatria, envolvida nos cursos dessa área da neurologia infantil. Depois de formada, fiz mestrado em distúrbios do desenvolvimento e cursos importantes da nossa área, né, que a gente com certeza vai falar ao longo da nossa conversa. Desde 2004 nós temos uma clínica, tínhamos, né, eu com meu marido, que inclusive já veio aqui. Sim. Luiz Marcelo veio falar isso, veio falar sobre quais são as causas, né, que podem, quais são as causas não, quais são as consequências do uso do celular para postura. Exato. Então, assim, desde 2004 até o ano passado, trabalhei junto com ele, dentre outros lugares, né? A gente tem um espaço aqui em Alphaville. E esse ano estamos com a Neurodespertar, eu, Michele e Fernanda, decidimos unir forças para realmente colocar em prática aquilo que a gente mais ama, dentro da nossa rotina familiar também, sim, que também amamos e é tão importante, mas o trabalho fala muito alto no nosso coração e a gente
tem um propósito de vida muito parecido. E aí vamos iniciar, né, esse ano de 2019 juntas com muita expectativa. Que bom, que bacana. Já pegando uma carona aí, elas vêm, as três, estão lá no Neurodespertário. Quero que daqui a pouco vocês contem um pouquinho mais pra gente. Mas só para pegar um gancho, você então atende mais crianças, é isso? A Sim. sua especialidade é mais infantil. Você atende somente neuroinfantil. É. Ah, interessante, porque eu imagino que seja bem distinto o atendimento, a intervenção, assim como dentro da psicologia também tem uma diferença. Assim, dá para atender adulto, infantil. Tem essa possibilidade. Sim. Mas eu acho que vai muito de encontro ao teu gosto, né? Sim, assim, eu me envolvo muito com criança, sim. gosto de atender crianças e as bebês, então acabei focando mais para esse público, né? Mas a Neurodespertar tem tanto adulto quanto infantil os atendimentos. Ah, que bacana, que bom. Michele, conte para a gente. Bom, eu sou a Michele, como você já disse, me formei em 2002 em fisioterapia. Sim. Né? Na época ainda as nossas faculdades eram integrais, grande parte delas, né? Então, o dia todo fazendo a faculdade. Sim. E nesse período eu me apaixonei muito também, além da pediatria, da neuro, mas eu me apaixonei muito também pela área de fisioterapia respiratória. E logo depois que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em fisioterapia hospitalar. E eu falo que a neurologia me escolheu, né? Porque logo depois de formada, eu não tinha um emprego muito interessante, posso dizer assim, trabalhava numa clínica bem precária, e aí abriu uma ACD bem pertinho da minha casa, né? Era perto mesmo, coisa de 300 metros a pé. Sim. E aí eu me lembro que eu falei, gente, é a oportunidade da minha vida de entrar numa área, num grande centro de reabilitação. E foi quando eu entrei na ACD, né, como fisioterapeuta, na área de neurologia infantil também, onde eu conheci a Adri. Nós duas trabalhamos juntas na ACD. Que bacana. E eu também tinha a pós em fisioterapia hospitalar, então eu cuidava também dos pacientes respiratórios que tinham comprometimentos respiratórios neurológicos com comprometimento respiratório, né, que são aquelas crianças mais graves que às vezes fazem uso de traqueostomia, né, que é aquele buraquinho que coloca aqui para respiração. Sim. Então são crianças que tinham pneumonias de repetição, além da fisioterapia clássica da neurologia. E aí, com o tempo também eu acabei fazendo um mestrado, né, e hoje eu, além de estar na Neurodespertar, eu também sou professora universitária. Então eu acabo utilizando esse mestrado principalmente para o meu ingresso na área acadêmica. Sim. Hoje eu sou professora só da Unip, antes eu era de outras universidades, hoje eu estou centralizada na Unip, que fica nesse campus aqui, e os outros campos mais distantes. E também sou a fisioterapeuta também na Neurodespertar com as meninas. E também minha área é mais pediatria. Que bacana. Bem-vinda. Fê, e você? Eu sou Fernanda, sou fisioterapeuta também. Me formei um pouquinho antes das meninas, em 1992. E sempre trabalhei também na área de neuro, sempre foi, assim, desde a faculdade também, a neuroinfantil me chamou, assim, muito, assim, sabe, assim, eu sentia que eu tinha uma missão, assim, a cumprir de trabalho com paciente neurológico. E inicialmente foi infantil, mas depois eu também trabalhei com neuroadulto, então tenho essa experiência desde sempre, desde que eu me formei. Tenho cursos também na área de neuro, tenho pós-graduação em fisioterapia esportiva, que eu acho que acho que dá para conciliar os dois, né? Que eu acho que talvez falte um pouco para o paciente neurológico essa parte esportiva, essa parte... eu acho que o Pilates está me trazendo isso muito, sabe? De ver a parte mais... de ampliar o atendimento, os recursos terapêuticos. Tem o curso BOBAS também, que a gente consegue
juntar as duas formas de atendimento. Bobat é uma técnica... Bobat, o que seria Bobat, gente? Tipo assim, não entendi. O que é Bobat? É um método de tratamento mais usado na fisioterapia em neurologia. Tá, entendi. Né? Então, é uma técnica... É um conceito neuroevolutivo, né? Que você respeita, então, as etapas da vida do paciente, digamos assim, né? Isso, de desenvolvimento, né? Entendi. Com manuseios específicos, pontos-chave, o jeito que você trabalha com as mãos e com bolas e rolos e estímulos específicos, você vai estimulando e facilitando movimentos que são difíceis para o paciente. Entendi. Então, é um método, é um conceito de tratamento bastante importante para quem atua nessa área. Nós três utilizamos muito. Que bacana. Porque a gente que é leigo, a gente não tem a menor ideia do quão específico é determinado tipo de intervenção, né? A gente não imagina. Muito interessante. É como se fosse um protocolo, um estilo de atendimento. É um tratamento mesmo, é uma forma de tratar. Então, nós aprendemos, como a Adri falou, pontos-chave, que são articulações no nosso corpo, que se eu rodo ela de uma forma, o paciente fica com o membro de um jeito, se eu rodo de outra forma, de outro jeito. Então, nós ensinamos a rolar, ensinamos transferências, que isso também é muito complicado para o paciente neurológico, ele acaba ficando dependente. E também tem uma forma que, por exemplo, o nosso paciente neurológico, muitas vezes, ele adquire uma postura, né, que nós chamamos de postura do paciente neurológico, que muitas vezes é flexão de membros superiores, ou a perna, que às vezes arrasta um pouquinho. E nessa técnica, nós invertemos essa posição, digamos assim. Nós trabalhamos com a extensão do braço, então nós tentamos levar a função para o paciente da forma correta. Entendi. Que ele chega ali tem alguma debilidade por conta dos problemas neurológicos mesmo, e essa técnica é para isso, fazer o movimento contrário. Sim, também para fazer o movimento mais próximo do normal. Okay. Contrário à postura que ele está. Até chegar que dificulta ele a ter uma função, que essa postura inadequada dificulta ele a ter uma função. Então, essa técnica a gente usa para poder facilitar ele a ter um movimento normal e uma função adequada. Como, por exemplo, levar uma colher na boca, sentar, levantar, conseguir andar de uma forma melhor, com menos gasto energético. Entendi. Para que ele possa ter, inclusive, uma qualidade de vida ali melhor dentro do dia a dia dele. Sim. Legal, bacana. E mais independência, mais autonomia. Né? Sim. Legal. Fê, você ainda quer... Você finalizou? Só tem a formação também em RPG, que acho que RPG é uma técnica que muita gente conhece, né? Adoro RPG. A formação em Pilates. Em RPG, e em Pilates adaptado também, que é uma formação mais específica, que seria o Pilates para o paciente neurológico, que tem problemas neurológicos. Bacana. Eu só estou olhando aqui porque já entrou um monte de gente, só para mandar um beijo. Se vocês quiserem compartilhar, a Ju, a Aline, a Maria Luísa, o Francisco, o Emílio, a Berenice, a Inês. Enfim, tem um monte de gente aqui mandando mensagem pra gente. Daqui a pouquinho eu olho lá também. A Alcione, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha lá no Insta também. E aí a gente vai... Se você também quiser compartilhar agora, né, com alguém que você compreende que essa conversa, esse bate-papo possa ser útil, corre lá no seu Facebook e compartilha, porque isso pode ser bacana. O nosso objetivo é que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Então, colabore com a gente, compartilhe também, por favor. Tem perguntinhas? Ainda não tem perguntinha, só tem comentários dando boas-vindas, dizendo um oi, e depois eu olho lá no Insta se tem alguma, mas eu tenho uma, porque vocês já foram falando aí, né, de paciente neurológico. O que é, né, ou quem é, o que configura o paciente portador de uma doença neurológica? Porque para o leigo, né, às vezes a gente fica muito assim, na dúvida o que é uma doença neurológica, quais são as doenças que se encaixam dentro deste quadro. Então, assim, conta pra gente, né, no adulto, na criança, quais são as diferenças, o que é uma doença neurológica? Então é assim. A gente vai ter a professora. Não, então é assim, é um evento, uma lesão que pode
no nosso cérebro ou na nossa medula espinhal, né, que está lá dentro das nossas vértebras. Então, é uma lesão que pode acontecer, ou que aconteceu intraútero, ou no momento do parto, ou pós-parto. Isso se estende até a nossa vida adulta. Então, pode ser, por exemplo, falando das crianças, a Fê fala dos adultos. Então, por exemplo, um pacientinho que teve um AVC intraútero, pode acontecer. Teve um aneurisma intraútero. Sim, um aneurisma que rompeu e ele nasceu com um AVC intraútero. Ou então ele teve uma asfixia do cordão umbilical ainda intraútero, né? Isso prejudica a oxigenação no cérebro. Isso. Sim. Então, Lesa neurônios. Lesa Causa a lesão neurológica. Ele pode ter uma má formação congênita, que é uma criança que, por exemplo, pode ter nascido com os pés tortos, congênito, ou ele pode ter uma má formação cerebral, né? Então, nós temos o nosso cérebro e tem, por exemplo, os giros, e no centro dele, né, eu tenho... O que são os giros? São aquelas marcações do cérebro, não tem aqueles giros? Isso. Sim. Tem patologias sindrômicas que esses giros ficam meio lisos. Isso. E aí a troca neuronal é diminuída, né? Isso afeta o então movimento. isso afeta a criança O a aprender, desenvolvimento. Sim. né? Aprender tudo. Nós Sim, temos, cara. às vezes, crianças que nascem com ausência de alguma estrutura do cérebro, Sim. né? Então, por exemplo, o corpo caloso que une os dois hemisférios, às vezes a criança pode nascer sem, pode nascer com uma má formação no cerebelo que coordena o nosso movimento. Então, isso nós estamos falando em intraútero. No momento do parto, nós podemos ter falta de oxigenação, aqueles partos super demorados, com falta de assistência médica. A gente, na ACD, pegava muitas mães que as crianças demoravam 24 horas para nascer. Então, se você não tem um suporte de oxigênio adequado no momento do parto, a criança pode sofrer falta de oxigenação no cérebro. Sim. E isso gera um problema que nós chamamos de paralisia cerebral. Né? Então tem esses problemas no momento do parto, que pode ser também uma fratura de clavícula, e aí o paciente pode ter Lesão do plexo, uma lesão nos nervos que inervam o braço, tudo isso no momento do parto. Então, e no pós-parto podem ter eventos como, por exemplo, uma meningite, pode ter como uma queda, né? A criança cai da escada, e bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. Isso, tem um traumatismo craniano, pode ter um AVC também, criança pode ter AVC, né? Pode ter uma lesão medular, então pode ter um trauma na medula e ficar paraplégico, Um acidente, né? Por um acidente automobilístico. Adulta também. Alguma doença. Sim. Enfim, Na medula mesmo nós Doença temos neuromuscular. a mielomeningocele, que é uma má formação na medula. Então, os nervos, eles não se formam corretamente, né? E aí não manda, a medula não consegue mandar informação de contração, de movimento, por exemplo, do membro inferior. Sim. E a criança fica paraplégica. Sim, Né? né? Quer dizer, então, qualquer lesão que tenha ou ali no cérebro ou Na medula, que é o sistema nervoso isso. que sai do cérebro. Isso é legal, né, para as pessoas entenderem, né? Como é que se caracteriza? Exatamente, porque se tem uma lesão, é a nossa máquina que comanda absolutamente tudo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos movimentos, é o nosso cérebro, né? E ali dele a gente tem a medula, de onde saem todos os nervos que vão, né, que fazem com que a gente tenha essa movimentação. Exatamente. Sensibilidade, tudo isso envolvido. Exato. Então, qualquer comprometimento que tenha ou no cérebro ou na medula, isso ou nos nervos que saem também. Ou nos nervos que nós chamamos de periféricos, né? Também pode ter, por exemplo, uma criança que tem uma doença neuromuscular, um adulto também pode ter essa doença, que é um problema no músculo, né? Mas que interfere em toda a inervação, também pode ser tratada nesse nosso ramo. Sim. E, por exemplo, tem aquelas doenças que nós chamamos de progressivas, que são essas neuromusculares, que às vezes a criança anda, corre, mas são doenças que elas progridem até chegar um momento em que a criança para de andar, né? Então nós acompanhamos todo esse período. Até um determinado momento e depois ela perdendo começa essas aquisições. E na parte adulta? Na parte adulta também tem essas doenças progressivas, né? Como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica,
né, que são doenças progressivas que também precisam da intervenção da fisioterapia. Parkinson, O AVC. O AVC não é progressivo. É verdade. É uma condição que acontece, tem um evento lá cerebral, e aí ele geralmente deixa sequelas. Sim. Né? E aí pode acontecer desde criança até o adulto, e aí essa condição é tratada de acordo com a sequela que ela deixa. Sim, então é muito, até mesmo o tratamento é muito em função qual é o diagnóstico que está ali, porque dependendo do diagnóstico, se vai ser progressiva é de um jeito, se foi um pós-trauma é de um outro jeito, porque daí no adulto, além, por exemplo, do AVC que a gente disse, né, que daí não é progressivo, pode ter também um acidente. Pode ter um acidente também, que também não é progressivo, né? Sim, que aí é um acidente, aí lesiona a medula, né, que é o sistema nervoso central também, mas que desce aqui do cérebro, e aí ou a pessoa perde os movimentos das pernas, que a gente chama de paraplegia, muitas vezes do tronco também, dependendo da altura que é a lesão. Foi acometida, sim. Ou se for mais alta, perde os movimentos dos braços, do tronco e das pernas, né, que aí é a tetraplegia. Né, um exemplo disso é aquela ginasta, a Laís, né, que ficou tetraplégica por conta de um acidente na ginástica, no esqui, né? Sim. Então, mergulho em água rasa, acidente automobilístico. Sim. E é muito comum em jovens, né? Acidente automobilístico, né? A antiga paralisia infantil, que é a poliomielite, né? Hoje também a gente trata muito sequelas da poliomielite. Eu ia perguntar da polio. Sequelas, a síndrome pós-polio, né? Quer dizer, é vasto o universo. Sim. Né? É vasto o universo. Síndromes, tantas síndromes, autismo, tantas coisas, né? Sim. E aí, outras síndromes também são, por exemplo, autismo também é tratado, também é cuidado pela fisioterapia. Sim. Também tem esse cuidado. Sim. Bacana. Essa é uma vastidão, né? Um universo grande que a gente, quando não conhece, quando é leigo, porque eu acho que a gente vai muito conhecer, ou quando a gente tem alguém da família, alguém próximo, e aí a gente se desperta para isso, ou é algo que passa, muitas vezes despercebido, e que a gente não tem contato. É um universo, tanto um universo para se trabalhar, que tem muito, muito trabalho, mas também é um universo que ele precisa de um cuidado especial, de um cuidado, né, porque ele é um estilo bem específico, né, assim, precisa de cuidados bem específicos conforme cada situação que estiver acontecendo. E são pacientes que precisam de várias terapias, né? Sim. Não só a fisioterapia. Sim. Né? E aí vem como surgiu a neurodespertar. Agora, como que vocês, né, quais são os tratamentos que vocês enxergam que é necessário para estes pacientes? Daí vocês me contam da neurodespertar, mas eu queria só antes, assim, que profissionais precisam estar por perto desses pacientes? Na nossa experiência, principalmente na parte da neurologia infantil, num primeiro momento tem um impacto da família. Quando recebe um filho totalmente desejado, com alguma lesão, né? Então, assim, a família já recebe esse impacto, e aí a gente entra nesse momento de dor e de insegurança. Sim. Então, a gente está ali como profissional de apoio, não só pensando na reabilitação neuromotora daquele filho, daquele paciente, mas a gente precisa oferecer esse suporte psicológico, emocional e indicar profissionais. Às vezes é muito importante profissionais de apoio da psicologia para ajudar essa família a ter força para enfrentar, porque é um processo difícil, né, de aceitação mesmo. Sim, porque era toda uma expectativa, essa expectativa foi frustrada, então tem essa situação e mais o que eu preciso fazer agora. Até hoje, que um dia lá na ACD colocaram uma faixa na recepção e estava escrito assim: seu filho não nasceu como você desejou, e agora? E é justamente isso, né? A gente entra no contexto quando a família está um pouco perdida, faz muita busca no Google, e o Google tem de A a Z, fala dos casos leves aos casos graves, e a mãe sempre pensa que o filho tem o caso mais grave. Então, assim, é muito difícil. Nessa hora a gente precisa, assim, do suporte da psicologia, né, da psicoterapia com a família,
né? Sim, A gente precisa muito e, de acordo com a evolução da criança, vão entrando outros profissionais. Sim. Então, tem a terapia ocupacional, que é muito Importante. e a gente trabalha muito Sim. em conjunto, né? Tem a fonoaudiologia, que entra na parte de deglutição, né? Então, entra tudo isso também. Linguagem, né? Linguagem. Comunicação. E eu fico pensando, assim, claro que vocês estão aqui já falando de outros profissionais, mas até voltando um pouquinho na psicologia, mesmo quando não é uma criança, né? Ou quando na vida adulta se descobre o diagnóstico, isso. ou sofre um acidente, Sim. ou tem um AVC. Porque isso também é um outro estilo de impacto, Sim. mas é um impacto É um muito impacto. importante na vida Mudança também. radical da Mudança vida. radical. E aí é uma mudança radical para a família e para a pessoa. Aham. E aí a gente tem, porque quando é a criança, ela não tem, né, a consciência, ela não tem. Quando é o adulto ou o jovem, né, que sofre um acidente, Uhum. aí você tem um impacto que também que é uma outra questão a ser trabalhada Sim, também, né, uhum. que são as limitações que ele vai ter a partir dali, que são diferentes do que ele viveu até aquele momento. Sim. E aquilo, a vida não vai ser mais a mesma, né? Exato. Muitas vezes. Porque às vezes a sequela neurológica, por mais que a gente tenta melhorar, dificilmente ele retorna à vida que ele tinha anteriormente, 100%, né? Então ele tem que readaptar, ele tem que entender que a vida agora tem um outro olhar. É um processo de reinclusão dessa pessoa, desse indivíduo, dessa família na comunidade, na sociedade, né, em todas as atividades que ele fazia antes. Sim. Ainda que depois do evento que aconteceu precise de algumas adaptações, né? Mas o objetivo, assim, fundamental, né, da fisioterapia, do profissional de reabilitação é isso, de reinserir esse paciente, ou de inserir, né, no caso da criança, na sociedade, na comunidade, na escola. Um processo de inclusão mesmo. Exato. Em toda a vida, não é só na escola. Perfeito. Né? Perfeito, porque assim, é um impacto muito intenso, seja né, ao nascimento, seja em qualquer outro momento da vida, é um impacto para a família, é um impacto para a pessoa, e vai, como vocês estão dizendo, vai impactar a vida de quem está envolvido, talvez para sempre. Para sempre, porque para sempre vai ser importante fazer alguns acompanhamentos. Por isso que a psicologia, né, a psicoterapia, ela tem um papel fundamental no nosso tratamento. Né? Então, às vezes, você pega uma mãe que nasceu um nenê com uma síndrome que não tinha diagnosticado intraútero. E às vezes é uma síndrome rara, uma síndrome grave, entre aspas, que a criança precisa de vários cuidados. A família, ela vivencia um luto, mas ao mesmo tempo ela não pode perder tempo chorando muito tempo, ficando muito depressiva, porque ela tem que agir, levar essa criança para tratamento e tal. A mesma coisa. Quanto mais precoce, melhor o resultado. Exato. Por isso que a gente intervém até bebês, a gente atende muitos bebês. Mas também no adulto, por exemplo, eu já atendi pacientes que tiveram AVC e falaram, nossa, eu queria que o tempo voltasse um dia antes do AVC, meia hora antes do AVC, que eu não ia ficar nervoso, eu não ia ter esse evento para não ter acontecido nada disso. E o paciente vive um luto, aí é diferente. É o paciente que vive um luto, não só a família. Mas ele vive no sentido que esse braço, eles falam muito assim, esse braço não serve para mais nada. Esse braço aqui não serve, essa perna não serve. Não, peraí, serve. Nós vamos trabalhar a função. Ela vai voltando devagarzinho, mas então são etapas. E quanto mais cedo também a intervenção no processo de AVC, melhora a recuperação. Mas isso em qualquer doença neurológica, quanto mais cedo a intervenção, melhor, não é? Eu até coloquei isso na chamada do nosso post, porque lá na faculdade também, né, em psicologia, porque eu nunca fui estudar a parte de neuro em psicologia, então eu vi isso muito mais na faculdade, mas a gente sempre diz isso, sempre os estímulos eles precisam começar no momento 1 do diagnóstico, e aí você tem exatamente essa questão, um luto, às vezes, né, assim, um querer até ficar naquela lamentação, na raiva, na frustração, mas tem assim, que correr. Não dá, e isso é muito desafiador, né? E vai muito assim, de todos os profissionais terem essa compreensão, porque aquela família está ali em sofrimento, está ali com aquela dor,
e precisa fazer isso, né? E precisa ir atrás do tratamento. Sim. Então, assim, como estimular essa família, respeitando esse momento, é um grande desafio. E muitas vezes até mesmo o profissional que trabalha com isso também precisa de uma ajuda, né? De todos estarem falando, terem essa mesma percepção, porque a paciência com a família nesse momento é importante, o cuidado, o estímulo, porque se essa família, se ela está ali enlutada, se ela está muito mal, há uma chance, inclusive, dela não aderir ao tratamento como ela precisa aderir, né? E ela precisa aderir naquele momento. E sem contar na parte motora nossa, né, que nós pensamos nas sequelas, nas consequências. Então, quando o evento se instala, quando a doença se instala, ainda nós temos uma maleabilidade, né, de todo o sistema nervoso e muscular. Depois, a capacidade de se adaptar. Isso. A memória muscular fica ali. Né? Sim. Então, quanto antes, no caso de uma lesão, após o nascimento, adulto, criança, teve aquele processo de lesão, quanto antes a gente entrar em reabilitação, melhor, porque a memória muscular está ali, a memória do planejamento motor está aqui. Então, a gente consegue, através dos circuitos neuronais, ativar essas memórias, essas gavetas, e a musculatura também tem essa memória. Né? Então, e pensando isso num bebê, né, que trouxe essa lesão intraútero, o sistema nervoso está ainda se formando. Sim. Ele está ainda em formação. Então, até os 2 anos de idade, principalmente, a neuroplasticidade. É muito. Isso. Conta pra gente, o que é essa neuroplasticidade? A neuroplasticidade. Eu adoro neuroplasticidade, gente. Vou só dar uma olhadinha aqui pra ver se tem alguma coisa. Neuroplasticidade, grosso modo, é quando eu tenho estruturas vizinhas, por exemplo, né, que elas podem dar suporte para essa região que teve uma lesão. Né? Então, ela acaba dando um suporte. Tem o brotamento das células neuronais. Então, a lesão está aqui. Ao redor está sadio. Aqui eu tenho, bem didaticamente, tenho 10 neurônios. Aqui eu também tenho 10. Mas para suprir, aqui eu vou ter 20. Isso, mas esses 20 só se brotam com estímulo, com aprendizado, com repetição. Sim, repetição. Senão eles continuam os 10. E aí eles vão suprir essa área dos 10 que foram acometidos. Sim. Então, através do estímulo do tratamento que... É lindo, sem contar alterações posturais, sem contar alterações posturais que elas vão ocorrendo depois, né? Então a fisioterapia intervém as diversas compensações também, exato, né? O nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele é possível. Em constante mudança. Ele é possível, ele tem muitas possibilidades. A questão é justamente que tipo de estímulo que a gente dá. E o que a gente vê, isso muitos estudos atuais, é que a neuroplasticidade ela vem muito de encontro com a motivação. Sim. Então, se aquele trabalho que o paciente é motivador, é alegre, é desafiador, né? Isso gera mais brotamento de aprendizados, gera mais neuroplasticidade. Vontade, né? Sim. E gera uma recuperação melhor. Então, a motivação, o interesse, a alegria, né, da criança fazendo a terapia que ela seja gostosa, do adulto fazendo a terapia que ela seja desafiadora, gostosa. Porque isso sim vai gerar uma neuroplasticidade e um aprendizado. É porque com a sensação a gente consegue ter, com o sensitivo, né, o sensorial, a gente consegue ter muito mais. Então, se a gente tiver o sentimento conectado, um sentimento de motivação, de alegria, isso se amplia. Isso se reverbera. E a gente, dentro da psicologia, a gente usa muito a neuroplasticidade também para transpor traumas, né, traumas emocionais. Então, né, as pessoas são capazes de transpor, tem caminhos para a gente transpor, para sair daquela situação que está ali, né, naquele trauma que a gente, né, dentro também de um jeito bem didático, bem grosseiro, né, como se ele ficasse isolado e precisa voltar a ter essas conexões neurais, né, como se aquilo ficasse como, né, um trauma ali. E aí a gente tem também uma série de intervenções para acessar, justamente para que aqui a gente tenha novas conexões, outros caminhos, e que a pessoa não precise ir para aquela situação de trauma cada vez que ela se depara
com algo que é semelhante ao que ela viveu. A neuroplasticidade é incrível para a gente usar, todos nós podemos usar a neuroplasticidade, né? E com o paciente neurológico eu imagino que seja fantástico, assim, um grande caminho, ganho, né? É um caminho. Exato. É bacana. E assim, quais são os tipos de tratamento dentro da fisioterapia, né? Que a gente falou aqui de outras áreas. Agora, dentro da fisioterapia, que é a maior especialidade aí de vocês, quais são os tratamentos que existem? Quais são os tratamentos convencionais? O que a gente tem de novidade? O que existe de tratamento? Bom, no caso da reabilitação neurológica, tem uma gama bem grande de técnicas, né? De intervenção. Então, a gente tem o Bobat, que é um conceito neuroevolutivo bastante usado, como a gente falou lá no comecinho, que é uma técnica é um olhar. A gente aprende tanto, assim, como a fonoaudiologia atua, como a terapia ocupacional atua, como a fisioterapia atua e como as três juntas podem se integrar caso o paciente necessite. Visualiza o paciente como um todo e o objetivo é oferecer subsídios para a funcionalidade da maneira mais alinhada e organizada possível, né? Temos também técnicas como kinesiotaping, o dynamic taping. Conta pra gente esses nomes, que esses nomes assim a gente não conhece. Que a gente são faixas elásticas. Sim. Com adesivo, que a gente facilita movimentos que sejam importantes para o paciente, ou dificulta aqueles que a gente não quer que faça. Nossa, eles dão um estímulo ali na pele para o paciente lembrar de contrair, às vezes, alguma musculatura, né? Tem a cinesioterapia, que é a fisioterapia propriamente dita, que são exercícios de força, exercícios de alongamento, né? Que isso a faculdade nos dá. Tem o TheraSult, que é a novidade. Gente, assim, eu tô curiosa para ir conhecer o TheraSult, porque a Fê já me falou várias vezes, já me mostrou foto, eu falo, gente, o que será que faz aqui? Eu fico curiosa. Conta o que é o TheraSult. Então, o TheraSult, ele é uma técnica que foi elaborada por 2 fisioterapeutas, um casal de fisioterapeutas dos Estados Unidos. Eles tinham uma filha com paralisia cerebral, um grau importante de comprometimento, nível 5, que a gente chama de GMFCS, que é uma totalmente dependente. Sim. E esses fisioterapeutas, para a filha, eles faziam de tudo, do convencional. Normalmente, uma família com uma criança que tem uma lesão neurológica faz 2 a 3 vezes por semana de fisioterapia, 1 hora por dia, né? Dentre as outras terapias que são necessárias. Sim. E aí eles estavam visualizando que aquilo não estava evoluindo como eles gostariam. Sim. Né? Que a filha ainda estava muito dependente, enfim. E aí esse casal são atletas, né? Sim. São corredores de maratona. Então, eles foram percebendo que com treino intensivo se consegue evoluir. Exato. E eles pensaram, poxa, com a nossa filha não dá para ser diferente. Exato. Ela precisa ter um treino intensivo de horas por dia, de uma maneira repetitiva e progressiva, para se ter um ganho, né? E aí, obviamente, eles fizeram diversos estudos, né? Eles foram pesquisar diversos livros, e enfim. E aí colocaram a filha dele, a filha, né, deles como cobaia, né? Hoje ela é uma paciente adulta que anda, com a ajuda deambula, de uma muleta, mas com a ajuda de uma bengalinha, totalmente funcional. Né, na casa dela, que inclusive é próxima, ela fica embaixo e eles ficam em cima, né, Mi? Enfim, eles visualizaram com a própria filha esse ganho. E aí eles decidiram, vamos patentear essa técnica, vamos colocar ela para o mundo. Sim. E foi assim que ela começou a se difundir, né, pelo Brasil. Ela é uma técnica de treinamento, né, de fortalecimento intensivo. Então, nós ficamos com as crianças nesse intensivo
adultos também podem fazer, mas principalmente nós vamos atender crianças, 3 horas por dia, 5 dias da semana por um mês. É bem intensivo. Sim, as crianças fazem terapia por 3 horas conosco. Sim. Né? Então é uma técnica muito específica que nós estimulamos objetivos. Então eu quero que a criança aprenda a rolar. Eu quero que a criança aprenda a ficar em pé. Ao final de um mês, o objetivo tem que ser atingido. Para isso, nós temos que fortalecer a musculatura, toda a musculatura de suporte, né? Sim. Promove uma contração para gerar alongamento também. Então, nós melhoramos o organismo da criança como um todo, a estrutura da criança como um todo. E isso que é o TheraSult, o tratamento intensivo. Né? Nós temos utilizado também como uma forma de... como é que chama, Adri, quando é só suporte? Manutenção. Então, a criança nossa já é nossa paciente há muito tempo, hoje ainda não quer fazer o intensivo, nós utilizamos isso na terapia por algum tempo. Mas a técnica em si é um fortalecimento intensivo. Nossa, e é muito interessante, porque essa lógica é muito real, né? Com tudo na vida que a gente treina, a gente tem um resultado melhor. Né? Aquilo que a gente se dedica um pouquinho, a gente tem um resultado X. A gente se dedicar muito e é muito interessante. E nós utilizamos, né, só para dizer, então tem uma gaiola metálica, né, onde tem ferro trançado assim, nós colocamos polias. Então nós trabalhamos com peso, com polias, com elásticos, com vários equipamentos, né, para colocar a criança sentada, em pé, para gerar. Tanto ela pode auxiliar o movimento, quanto dificultar o movimento. Se eu dificulto o movimento, eu ganho força muscular. Né? Então, nós temos uma técnica bem ampla, um curso bem intenso, e nós temos agora aqui na nossa linha Despertar. Que bacana, gente, isso é muito incrível, porque assim, a melhora que se pode trazer com esse tipo de tratamento é muito grande. É muito grande. Nossa, que rico. Além da gaiola, tem o SULT, que é uma roupa elaborada por eles também. É uma roupa cheia de elásticos e ela foi, na verdade, idealizada pelas roupas dos astronautas, né? Então, é uma roupa que traz uma compressão do corpo e aumenta a sensação proprioceptiva, que é a sensação, a noção do corpo no espaço. Então, assim, aqui está meu braço, se eu faço assim, eu sinto mais meu braço, se está com um capacete, com os elásticos, eu tenho que fazer uma reação antigravitacionária para manter o meu pescoço no lugar. Então, essa roupa também é super utilizada e também atua durante os exercícios. Que bacana, nossa, que rico, que bom, né, que a gente está cada vez mais desenvolvendo possibilidades, e possibilidades que efetivamente têm um tratamento ainda melhor do que a gente tinha no passado, do que a gente teve um dia. E nós temos também a novidade do Pilates. Isso, eu quero chegar aí, eu amo Pilates, amo, sou super fã e quero chegar exatamente aí. E o Pilates, como é que é isso do Pilates ser usado, né, de um jeito adaptado, enfim, para pacientes que têm doença neurológica? O Pilates, acho que quase todo mundo conhece, né? Mas tem gente que não conhece. Conhece os equipamentos, conhece o Pilates solo, né? Sim. Que utiliza bolas, utiliza o colchão para fazer diversos tipos de exercícios, né? E aí, o Pilates adaptado, ele surgiu desde que surgiu o Pilates. Por quê? O Joseph Pilates, ele tinha muito problema de saúde também desde criança. Então, ele dedicou a vida inteira dele para cuidar da própria saúde, sabe? O pai dele era ginasta e a mãe era naturopata. Então, ela sempre queria resolver as coisas de uma forma mais natural. E o pai, sendo ginasta, foram influenciadores dele, né? E ele sempre... Rico, né? De novo, outra história dos pais, né? Influenciando de desenvolver tratamento. Muito legal. E aí, ele a vida inteira cuidou do corpo, da saúde, né? Ele foi um autodidata. Ele não tinha formação nenhuma, ele foi um autodidata, então ele sempre estudou muito biologia, anatomia, fisiologia, sabe? E aí desenvolveu o método. Como que ele desenvolveu? Ele morou um tempo na Inglaterra, na época que começou a Primeira Guerra, e aí ele foi preso por causa que ele era alemão.
Então ele foi preso e na prisão ele começou a fazer os exercícios com os outros presos também. Tudo que ele fazia, sabe? E tinha muitos presos que tinham sequelas da guerra, né? Que estavam na cama e tudo. Aí ele tirou as molas que tinham na cama e conectou as molas na cabeceira da cama e ali ele começou a desenvolver os equipamentos, né? Fazendo exercício com as molas. Daí que vem as molas. Gente, que Então, assim, os presos que estavam também em cadeira de rodas ali, já começou o Pilates adaptado. Ele já fazia exercícios com os presos ali que tinham lesões, né, por causa da guerra. Lesões neurológicas, lesões ortopédicas, o que quer que seja. Né? Então, ali já começou o Pilates adaptado. E como o Pilates, ele tem 6 princípios fundamentais, que é o centro de força, que é a força do tronco, né, que trabalha toda a musculatura da parte anterior, da parte posterior, né, que é a musculatura da coluna, da parte do assoalho pélvico e da parte de cima, que seria o diafragma, sabe? Então, isso é a caixa toda, né, que é o centro de força do corpo, né, que a gente tendo o centro de força fortalecido, a gente consegue movimentar melhor os membros, tanto os braços quanto as pernas, né? Então, esse é o primeiro princípio. Tem outro princípio que é da respiração, que está totalmente ligado ao centro de força, que o diafragma é o principal músculo da respiração, né? Então, tá tudo ligado. O movimento harmônico também é outro princípio. O controle dos movimentos também, né? A precisão dos movimentos é fundamental e a concentração, sabe? Então, assim, todos esses princípios são fundamentais para o paciente que tem problema neurológico. Seguramente. Sabe? Então, assim, o Pilates veio assim, caiu como uma luva, como um recurso excelente para o paciente neurológico. Sabe? E aí, assim, muitas vezes a gente precisa adaptar com algum acessório no equipamento, por exemplo, no Reforme, às vezes precisa adaptar para fazer determinado exercício, e o atendimento sempre individual, porque o paciente neurológico exige uma atenção individualizada. Né? Então, o adaptado vem por isso. Às vezes a questão de adaptar algum acessório no equipamento, ou às vezes, ou sempre de ser o atendimento individual. E de associar outras técnicas também, junto com o Pilates. Sim, né? Agora, eu vejo, ainda falando do Pilates, que é muito interessante, porque eu considero o Pilates assim, uma excelente fonte de autoconsciência, de autopercepção. Sim. É uma fonte maravilhosa. Consciência corporal. Consciência corporal, exato. Essa é a palavra, consciência corporal. É incrível, assim. Você realmente precisa estar ali, prestando atenção, se observando a sua respiração, observando o seu corpo, porque senão tem exercícios que a gente daí nem consegue fazer, inclusive. Então, aí eu fico pensando, para um paciente que tem algum problema neurológico, você também desenvolver essa consciência corporal é fundamental. É importantíssimo, importantíssimo. Porque por ele ter essa lesão cerebral, isso fica prejudicado também, mais prejudicado ainda do que quem não tem. Exato, né? Exato. Então, trabalhar os dois lados do corpo, da pessoa que tem, por exemplo, um AVC, né, que tem uma dificuldade de um lado do corpo, trabalhar a simetria, né, essa sensação corporal que fica prejudicada no lado que ficou com sequela, sabe? Então, assim, a parte respiratória, que o Pilates trabalha muito também, que fica também prejudicada no paciente que tem uma lesão neurológica, não só por questões de alguma doença que ele possa desenvolver, uma doença respiratória específica, não, mas a mecânica respiratória fica alterada também, né, no paciente neurológico. Então, o Pilates trabalha muito isso também. Que bacana. Então, vocês fazem tanto o atendimento convencional, fisioterapia, como vocês têm essas novidades aqui dentro do atendimento de um paciente neurológico, que é tanto o Pilates adaptado como o TheraSurt. Isso. Legal. E assim vocês compõem a Neurodespertar. Então, agora me contem como nasceu a Neurodespertar. Como foi que aconteceu? Tem alguma coisinha acontecendo aqui? Deixa eu só ver o que é. Pronto, mas podem me responder, por favor. Como foi que aconteceu? Bom, a
na verdade, ter um espaço de reabilitação neurológico era o meu sonho antigo, né? Eu sempre trabalhei, além da CD, além de outros lugares, com atendimento da neurologia infantil, sempre trabalhei com meu marido na Espaço Físio, atendendo pacientes da área da neurologia, né? E chegou um momento da minha vida que eu percebi que precisava de um espaço voltado só para esse tipo de atendimento, né? Que eu precisava de mais equipamentos, que eu precisava de um espaço maior. E aí o meu marido foi o grande incentivador, né? Ele me deu total apoio e falou, não, vamos buscar um espaço para isso. Não gostaria de ir sozinha. Eu falei, não, sozinha eu não consigo, até porque eu tenho filhos pequenos, né? Eu tenho que me dedicar também à minha família. Então eu preciso de apoio, né? De pessoas do meu lado, né? E nessa mesma época, eu estava em trabalho de coaching no grupo com a Carol. O universo conspira a favor. E a Fê era paciente do meu marido. O Marcelo estava tratando a coluna, dores na coluna, e ela comentou com meu marido. E meu marido falou para mim sobre a Fê. Uhum. E aí eu falei, olha, vamos marcar um café com a Fernanda. Isso, E aí fizemos um café, saímos com aquela pulguinha, né, Fê? Foi. Aquela vontade já despertada. E aí liguei para Michelle um dia, falei, Mi, topa! Aí ela, sim. Então foi um sonho construído, e por isso que tem esse nome Neurodespertar, porque a gente realmente se despertou juntas para um processo que nós três temos como objetivo de vida mesmo, né? É muito lindo, eu queria comentar isso, que no começo, quando vocês se apresentaram, vocês três mostram algo em comum, né? A Neuro me escolheu, né? De algum modo, né? Assim, eu tive algo. Então, é muito lindo quando a gente faz aquilo que é um propósito na nossa vida. Aquilo que, de fato, a gente tem um encontro com aquilo. Onde a gente se realiza. Exato, porque aí até o universo vai conspirar também. Conspirar de colocar pessoas para que a gente possa viabilizar isso que acontece, né? Eu digo muito isso para as minhas clientes, enfim, você tem um sonho, você tem um objetivo, qual é o sentido disso na sua vida? Porque a hora que eu sei do sentido, que isso realmente está aqui, está na minha alma, assim, a gente vai encontrar caminhos para realizar o sonho. Que bacana, que lindo. Então, minha Neuro Despertar foi inaugurada quando? Quando foi? Em janeiro. Janeiro. Foi inaugurada em janeiro. Sim. É assim, recente, tudo novinho, delícia. Assim, e vocês trazendo toda essa carga de experiência que vocês têm para esse lugar novo, que, né, eu quero visitar, quero muito lá conhecer. E aqui pertinho, exato, fica aqui em Alphaville. Aliás, tem um endereço aqui no Face, para quem quiser, tem um endereço, tem o site, tem o telefone, tem todos os contatos, para quem quiser entrar em contato. Eu acho que a gente precisa de um lugar assim, aqui em Alphaville. Que bom que esse lugar chegou e está aqui agora. Posso falar mais uma coisinha? A escolha do lugar não foi aleatória. Né? A gente escolheu aquele endereço, aquele prédio que é ali na Alameda Grajaú, 614, porque lá tem profissionais, que é a terapia ocupacional, que é a fonoaudiologia, que trabalham na área neurológica, que a gente já conhece. Que são terapeutas de muitos pacientes nossos. E pensando na logística e na facilitação da família, né? Na integração de profissionais, a gente pensou naquele prédio. Para facilitar para a família, para facilitar para os terapeutas, toda essa integração. É muito legal. Às vezes a criança, o paciente está na fono, aí vem para físio, aí vai para terapia ocupacional, tem psicólogo lá também. Então, porque o paciente neurológico precisa de todas essas terapias. Né? Então, numa forma de facilitar isso para o paciente, a gente escolheu
uma sala nesse prédio. Nesse prédio. Que rico, né? Não tinha fisioterapia lá. Que cuidadoso isso, né? Porque para a família, eu fico pensando que é tão desafiador dar conta de tantas terapêuticas. Porque, assim, é isso. Deslocamento, Exato, né? Hoje em dia, com o trânsito, a gente perde muito tempo com deslocamento. Tá tudo ali. Exato. Ficou muito bom. Uau, que bacana, gente. Olha, eu desejo que esse espaço seja maravilhoso, que ele seja muito sucesso. Obrigada. Que realmente é um espaço que eu acho que a família precisava de um espaço assim, porque a gente precisa ofertar mesmo para a nossa população aqui todas as possibilidades de cuidado, de saúde, e acho que não conheço, eu desconheço aqui um outro lugar como esse. Já estou aqui fazendo indicação, porque realmente acho que é um lugar especial, né? Pensado com muito carinho, com muito cuidado, e com a dedicação mesmo de vocês. Muito, muito bom saber de tudo isso. Parabéns pelo espaço, sucesso. E muito obrigada por terem vindo aqui. Agradecemos a oportunidade de estar falando, levando informação, divulgando o nosso espaço. Porque assim, às vezes a gente está aqui e não sabe, né? Então é importante que a gente saiba que isso existe aqui, que é acessível aqui, pertinho da gente. Que é bem especializado, né? Exato, porque um paciente com um problema neurológico, ele precisa de um cuidado especializado. Não adianta você oferecer um tratamento simplesmente em qualquer espaço, com um profissional que não tenha uma especialização naquilo. É importante que ele seja cuidado, porque com certeza ele vai ser mais desenvolvido, ele vai ter mais resultados. Isso é muito bom. Pessoa especial precisa de um tratamento especial. Exatamente isso. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Querem dar alguma mensagem? Eu queria só dar o nosso endereço do Instagram. Por favor, tem aqui também, mas pode falar. Tem, mas pode falar. Neurodespertar, né? Lá nós estamos colocando vídeos, tem o nosso contato. Nosso endereço, então, é na Alameda Grajaú 614. E... Salas 1109 a 1112. Isso. Tá tudo aqui no Insta. Para você que tá aí no Insta, não tem aí porque a gente não tem como colocar. Mas lá no Face, Carolina Salles Oficial, tem tudo isso que elas estão dizendo aqui. Tem o telefone, tem o endereço do Instagram, tem o endereço do espaço. Está tudo lá. E também nós tratamos, só uma coisinha que ficou faltando, problemas posturais, problemas relacionados com a forma de andar, de crianças que também não são crianças e adultos, que também não têm problemas neurológicos. Mais ortopédicos. Mais ortopédicos. Legal, então, assim, não específico de ortopedia, mas que envolva postura, que envolva movimentos inadequados. Entendi. E tratamentos precoces também do bebê. Então, um bebê que nasce prematuro, por exemplo, que tem atraso em desenvolvimento e precisa desse estímulo motor, estimulação precoce. Legal. Ele completa esse acompanhamento. Completa. Uau, muito bom, muito bacana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. A gente tem gente mandando beijo só aqui. Tem a Inês falando. Vocês três agregam valor na vida das pessoas. Isso só tem resultado, só tem um resultado de sucesso. Aí tem um monte de gente que passou por aqui deixando beijo pra gente. Tem uma porção de gente aqui. Um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Aqui também, por aqui no Insta, passou um monte de gente. Não temos perguntas, mas temos várias pessoas aqui que deixaram um tchauzinho, um beijinho e desejando sorte, sucesso. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui com a gente no Facebook, a você que esteve com a gente no Instagram. Obrigada pela parceria de sempre e nós nos encontramos em breve numa próxima live ou por aí, por aqui, em Alphaville. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu explicar aqui. Vamos lá.